adversidades. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que vencer, aquele que permanecer firme, aquele que perseverar até o fim, tem uma coroa reservada para ele. Amém. A coroa de vitória. Mas para alcançarmos, é necessário nós termos fé. Como diante ao que Paulo está dizendo, mas o justo viverá da fé. Davi, quando ele fala de um justo, ele fala: eu fui moço, agora sou velho. Olha o que ele fala: passaram-se gerações e gerações. Ele está dizendo: eu nunca vi Deus desamparar o justo. Então passaram-se desde a sua juventude até a sua velhice. Ele está dizendo, diante de tantas gerações, jovem, moço, homem, agora idoso, e ele está dizendo: Deus não desampara aquele que é justo. Deus não desampara. Então, com justiça, com retidão e fidelidade, nos mantermos firmes. É o que faz nós nos mantermos firmes na fé, acreditando, confiando na palavra e nas promessas de Deus sobre a nossa vida. Então Jesus, ele vai se maravilhar com a fé e a atitude de um centurião de Cafarnaum, que estava com um dos seus servos enfermos em sua casa, como diz Mateus capítulo 8, versículo 10. Ele fica maravilhado. Nem mesmo em Israel eu achei, eu encontrei tanta fé. Um homem que chega ao ponto em dizer: Senhor, basta uma palavra. Ele chega a comparar e dizer: eu sou homem de autoridade, manda o meu servo vai, ele vai, manda um vir, ele vem. Ele está dizendo: se eu que tenho autoridade aqui na terra, eles me obedecem, imagina o Senhor que é filho de Deus. Glória a Deus. Jesus diz: não achei fé ainda igual a desse homem. É o que nós precisamos entender. Quando Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu não estou vendo, mas estou alicerçado, crendo firme de que a promessa vai se cumprir. Isso nós esperamos. E com a fé provamos das coisas que não vimos, mas através dela nós alcançamos. Ele fala no versículo 12: porque por ela os antigos alcançaram o testemunho, e pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus, ele está dizendo que apenas a fé fez com que os antigos alcançassem testemunho. Não o que acontece com Abraão, com Isaac, com Jacó, não o que aconteceram com os patriarcas, que através da fé, Raabe, aquela prostituta, não foi através da fé, não foi com fé que ela então negociou com aqueles homens que estavam espiando aquela terra. Ela confiou no Deus de Israel. Então nós compreendemos que se eles alcançaram pela fé, e certamente nós também alcançaremos. Se tudo for criado, nós compreendemos que pela fé, nós entendemos, diante da nossa fé, tudo foi criado apenas com a palavra de Deus. Apenas com a palavra o Senhor criou. Não foi como as pessoas pensam, de forma aparente, que vão tentar trazer justificativas e buscar fazer com que o homem entenda que houve uma forma, uma maneira ou algo, uma partícula para dar-se então início à criação de todas as coisas. Mas nós acreditamos e confiamos que apenas com a palavra de Deus tudo foi criado. Certamente nós entendemos que através da palavra do Senhor todas as coisas foram feitas. Normalmente, quando a palavra fé é mencionada, algumas pessoas a definem como um sinônimo de acreditar.
Alguns estudiosos dizem que a fé é o fruto do Espírito, como Gálatas capítulo 5, versículo 22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E outros dizem que, além de um fruto, a fé também é um dom espiritual de Deus. Como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, ele diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aí no versículo 9, Paulo diz: a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Todavia, a fé pode ser perfeitamente as duas coisas, porém de formas distintas. Então compreendemos entender que o propósito de tudo isso, nós entendemos que o princípio em que nós compreendemos é que a fé salvífica e natural. Por exemplo, a fé salvífica é aquela que é produzida no homem através do Espírito Santo quando ele ouve a palavra de Deus. Como está escrito em Efésios 3,8, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, a palavra de Deus. Então nós compreendemos que a fé, somos salvos, e esse princípio que jamais pode faltar na vida do homem, que com toda a certeza almeja a salvação. Então nós compreendemos que pela graça somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então tem o poder de confrontar. A palavra de Deus tem o poder de confrontar o pecado que há no coração do mais vil pecador e fazer com que ele se arrependa das suas más obras e dos seus caminhos tortuosos. A palavra de Deus, ela pode mudar a vida do homem quando se permite que ela faça, ou como podemos dizer, que ela venha moldar a vida do ser humano. A palavra de Deus, ela faz essa transformação. Quando você permite que a palavra de Deus entre, quando você esconde a palavra no teu coração, ela molda a tua vida, o teu caráter, te transforma. Não é a igreja, mas é a palavra. Não é o pastor, é a palavra. Não é o homem, é a palavra. Pode entrar um homem, sair homem, entrar outro, mas se você não der a liberdade para a palavra de Deus te moldar, se você não dá liberdade para o Evangelho de Cristo te moldar, se você não tiver esse confronto que o Evangelho faz na sua vida, não tem transformação, não tem lapidação, não tem mudança. Você vai continuar sendo aquela mesma pessoa, aquela velha criatura, hipócrita, arrogante, mentirosa, enfim, conforme os atributos e qualidades do homem diante da sua natureza pecaminosa. Mas se você deixar a palavra de Deus entrar na sua vida, pela fé, certamente você vai começar a entender que há um caminho diferente a ser percorrido pelo homem que o leva ao encontro de Deus. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque quando Ele permite que a palavra entre, aí nós vamos entender que começa a nascer nele o desejo da salvação. Começa a acender nele aquele desejo da salvação. Aquela fé começa então a crescer dentro da vida do crente. Sim, começa aquela fé a ser, parece que ela vai crescendo cada vez mais. Porque mais e mais ele almeja a salvação. Ele quer a salvação. Ele não vai perder tempo com outras coisas. O que ele quer é a salvação. E aí, dominado através dessa fé e moldado pela palavra, ele não vai apenas querer para ele mesmo, mas ele vai querer também que outras pessoas sejam alcançadas pela salvação, pela palavra. Ele já não mais vai querer somente para ele, mas
mas ele vai querer que a família dele também seja contagiada, alcançada, transformada, moldada, lapidada pela palavra. Ele não fica egoísta, mas ele quer também que a casa dele seja tocada pelo Senhor. Então ele vê não apenas na vida dele, mas no lar dele, no ambiente dele, e aonde